Vamos para a nossa segunda mesa, que vai falar sobre os impactos das notícias falsas para a democracia brasileira. Nós vimos nas eleições de 2018 como as notícias falsas se espalham mais rápido que o novo coronavírus e que as consequências podem ser tão ruins quanto esse vírus. Por isso, precisamos estar sempre atentos e conversar sobre como é importante checar as informações e analisar criticamente as notícias que recebemos por WhatsApp e por outras redes sociais. É possível a gente minimizar os efeitos e os impactos dessas notícias falsas? A nossa companheira Mônica já está lá para mediar essa segunda mesa. E para compor essa mesa, nós contamos com o secretário executivo da ONG Repórter Brasil, Marcel Gomes, e a secretária de Jovens da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará, Milena Camelo. Seja bem-vindo, Marcel. Seja bem-vindo, Milena. Bom trabalho para vocês aí nessa mesa. É com você, Mônica. Muito obrigado, Lívia, que está nesse lindo cenário, né, com o verde da natureza, né, aqui na nossa querida CONTAG. Então, para a gente poder fazer, né, essa nossa segunda mesa, trazendo aí sobre fake news, e ninguém melhor que o nosso companheiro Marcel, né, da ONG Repórter Brasil, já tem uma boa parceria com a CONTAG, né, tem contribuído muito conosco. Então, chegar junto, Marcel esteve conosco essa semana também. E aí, Milena também, seja muito bem-vinda conosco, né? Nossa secretária de Jovens do Estado do Ceará, está aí, muito aguerrida, mandando fotos. E dizer que vocês podem, né? Todo mundo que está de casa, fazer foto, postar lá no nosso Instagram da CONTAG, marcar a CONTAG, que nós vamos compartilhar e também colocar a hashtag Juventude Rural Conectada. Então, Marcel e Milena, para a gente poder começar a nossa segunda mesa, e daqui a pouco nós temos a Noite Cultural, então não saiam daí. Eu queria começar com o Marcel, né, trazendo um pouquinho para a gente quais são as consequências da disseminação de fake news para a democracia do nosso país. Então, vamos aí direto ao ponto para a gente saber qual que é essas consequências. Então, com você, Marcel. Obrigado, Mônica, pelo convite para estar aqui com vocês novamente, falando para todo esse público da CONTAG. Um abraço para a Milena também e para todos os jovens e demais pessoas que estão assistindo esse evento maravilhoso. Bom, eu posso dizer para vocês que fake news é uma das maiores ameaças que nós temos na sociedade contemporânea hoje, uma das maiores ameaças à democracia, uma das maiores ameaças a que as pessoas que vão votar, votem segundo sua própria consciência, sua própria decisão, porque muitas vezes elas são enganadas, né? O que é fake news, né? Fake news é uma mentira contada na forma de jornalismo, né? Não é simplesmente um boato, né? Uma história mentirosa, tipo uma história de pescador. Na verdade, fake news hoje a gente usa para qualquer coisa, né? Quando alguém te conta uma história que você julga absurda, você fala, isso é fake news. Mas, na verdade, fake news é uma peça, né? Que ela tem o formato de uma reportagem, de uma notícia, né? Geralmente ela está dentro de um site, ela é distribuída num link, né? Pelo WhatsApp, pelo Facebook. Ela tem aquele formato da notícia com o título, geralmente com o autor, que muitas vezes é falso, né? Você tem sites que praticamente eles funcionam à base de mentiras, né? Então, para a gente deixar bem claro que fake news é uma peça muito particular aí e que ela simula o jornalismo, né? E a gente sabe a importância que o jornalismo tem para a democracia, né? A democracia e o jornalismo, eles nasceram muito conectados, né? O jornalismo é que faz... que abre o espaço para o debate público, é que questiona, é que fala dos problemas, né? E quando você cria dificuldades para esse processo, evidentemente você cria dificuldades para o próprio bom funcionamento da democracia. As pessoas acabam ouvindo histórias que não são reais, né? E aí vão votar ou se manifestam na internet com base numa mentira. Tantos exemplos que nós temos hoje, né?
no Brasil e no exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, na eleição do Obama, ficou muito famosa aquela fake news de que ele tinha nascido no Quênia, que ele não era americano, né? Que ele vinha do país africano, Quênia, e diziam que tinham certidão de nascimento. O próprio Trump, que é o atual presidente dos Estados Unidos, volta e meia ele divulga nas suas redes sociais esta fake news do Obama, né? Aqui no Brasil, em 2018, a história da mamadeira de piroca, né? Que ajudou a derrubar, a dificultar os passos da candidatura, das candidaturas de esquerda, especialmente do Fernando Haddad, né? Ou então a história do kit gay, né? Então são histórias, né, mentirosas em formato de notícia e que elas, para ir um pouco mais a fundo nisso, né, algumas dessas histórias são mentirosas, são totalmente em verdade, que é a história, por exemplo, da mamadeira de piroca, ou então a história do kit gay, né? Que era supostamente um livrinho que ia fazer com que as crianças no Brasil, esse livro era fornecido pelo Ministério da Educação, do Haddad, né? Era um livro que ia ensinar as crianças sobre sexo, né? Uma total inverdade. Agora, tem fake news que são mais complexas, e aí que eu gostaria de ressaltar, né? Que são fake news em que apenas uma parte da história é distorcida. Um exemplo é a história da cloroquina, né? Uma fake news que o nosso presidente Bolsonaro sempre divulga, né? Então, a cloroquina é um medicamento que tem sua importância, serve para algumas doenças, por exemplo, a malária, para alguns tipos de infecção pode ajudar, existem estudos que mostram isso. Agora, não é a solução para a Covid, não é a solução contra o coronavírus, né? Então, quando você usa uma parte da história, né, e você manipula ela para vender uma suposta verdade, né, também é considerado uma fake news, né? Muitas vezes a gente vê na internet histórias que são sátiras, são piadas, né? E que as pessoas compartilham como se fosse verdade. E isso também pode ser visto como uma fake news. Isso precisa ser combatido, né? Senão a nossa democracia está em risco. E como se combate isso? A gente pode combater com mais jornalismo, valorizando o jornalismo, né? A gente pode combater com mais regulação. Mentira na imprensa, né? Jornalismo marrom, aquele jornal que você espreme sangue, sempre existiu, né? Os tabloides ingleses que falam da família real, né? Eles sempre existiram e vendem muito até hoje. Mas o problema que a gente... O que mudou, né? É o problema das redes sociais, né? Hoje, para você ter acesso a um tabloide, você precisa comprar, você precisa ir buscar na banca. Então é mais difícil. Rede social todo mundo tem no celular ou no computador, né? Então é muito mais fácil hoje você disseminar esse conteúdo de fake news via redes sociais. Então precisa de mais regulação, né? Tem uma discussão no Congresso Nacional, no Senado, já aprovado um projeto de lei, na Câmara agora sobre relatoria, se eu não me engano, do deputado Orlando Silva, né? Que está discutindo uma regulação para fake news. É importante isso. As próprias empresas podem ter um papel, né? As empresas que gerem as redes sociais, elas podem ter um papel também de criar algoritmos robôs, né, que identificam uma fake news que está sendo muito espalhada e isso suspende a disseminação dessa fake news. É uma solução. E a última, uma recomendação que eu dou para todo mundo, né, é nós mesmos nos conscientizarmos de que somos vítimas de fake news. A gente pode acreditar numa besteira, numa mentira, a gente pode ser enganado, porque fake news não nasce do nada, tem gente querendo nos enganar, né? Então, nós mesmos precisamos desconfiar mais do que recebemos nas redes sociais, precisamos pesquisar, precisamos confirmar aquilo, precisamos olhar a mídia tradicional, a mídia alternativa, o site da própria Contag, o site da Repórter Brasil, né? E aí ver se aquilo é verdade. Se for verdade mesmo, se os fatos são aqueles, aí a gente pode compartilhar com os nossos colegas. Então, são recomendações que eu daria contra essa grave ameaça que são as fake news hoje para a nossa democracia. Sobre como, né, os fake news, né, sobre como que é essa atuação. E aí agora, antes de passar para a companheira Milena,
Eu gostaria de registrar aqui somente alguns comentários e depois a gente tem um videozinho muito rápido também, né? A gente está aqui, né, com uma autoridade, né, o nosso companheiro deputado Bordalo, do estado do Pará. Temos também movimentos de outras organizações presentes, secretária de Juventude da CUT, a Cristiane Paiva, Rômulo Dantas, secretário de Juventude da Unicafes, a comunidade quilombolas, em nome da Teonila Cordeiro, que deixa um recado para a gente. Avante Juventude Rural, a nossa luta é diária e é para todos e todas nós. Hashtag orgulho dessa juventude linda, hashtag quilombo da Pacajá presente. Desculpa, gente, é porque tá tudo junto, é uma hashtag, né? Então, às vezes é difícil. E aí, antes de passar para a companheira Milena também, Marcel, a gente vai ouvir agora uma saudação do nosso companheiro Gabriel, que é o presidente da nossa CONTAR, que é a Confederação Nacional dos Assalariados Rurais. Companheiros e companheiras, sou Gabriel Santos, estou como presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados Rurais, a CONTAR. Quero parabenizar toda a diretoria da CONTAG, assessoria, em especial a secretária de Jovens, Mônica, por estar realizando o primeiro Festival da Juventude Rural Conectada. Importante espaço de debate para o fortalecimento da nossa juventude. Quero cumprimentar os companheiros secretários de Jovens das FETAGs pelo Brasil, cumprimentar nossas federações, os sindicatos, né, por estarem sempre fomentando a luta e o debate da juventude trabalhadora rural. Nesse momento tão difícil que vivenciamos da pandemia, né, precisamos criar estratégias e fomentar o fortalecimento do meio rural, do nosso campo. Muito obrigado, companheiro Gabriel, que também é um jovem, né, presidente de uma confederação. Ele é lá do estado do Rio Grande do Sul e hoje está na presidência da CONTAR. Então, agora também convido a nossa companheira Milena Camelo, que é a nossa secretária estadual de jovens lá do estado do Ceará. Está conectada, estamos, né, com a nossa blusa do festival, muitos conectados aqui, né, Milena? Uma satisfação ter você com a gente também, né, representando a nossa Comissão Nacional. E, Milena, como a juventude pode contribuir para evitar a disseminação de fake news junto às nossas famílias, os amigos, os grupos na qual nós fazemos parte? Então, boa noite, Mônica, boa noite, Marcel, boa noite a todos os nossos internautas. O ponto central aqui é o engajamento político, no sentido de acompanhar, mesmo por mais de uma fonte de informações, tudo que está acontecendo. A construção de uma análise crítica, ela leva tempo. Infelizmente, a escola não dá conta desse processo. Então, é no dia a dia, é ampliando o gosto pela leitura, é tendo paciência para ouvir, participando dos grupos que te incentivem a pensar, e não daqueles grupos que te fazem e que te impõem um conjunto de regras que te salvarão do mal. As notícias falsas só existem porque não aprendemos desde cedo a reconhecer que a política está em tudo. Tudo na nossa vida tem um pouco da política envolvida. E ela não é nada, não é algo fora da nossa realidade, da nossa vida, do nosso dia a dia. Não é somente a obrigação do voto. A política é quem determina como vamos viver e em quais condições. E em qual contexto e com quais instrumentos que nós vamos viver. A juventude, ela quando se engaja, quando ela busca essa verdade, esse engajamento de verdade para fazer uma diferença, para mudar a realidade no qual ela está inserida, ela acaba contribuindo na construção de novos caminhos, porque ela se desafia, ela encara todos os desafios que tiver pela frente, ela busca ser ousada, ela busca renovar velhos padrões impostos pela sociedade, como diria Raul Seixas, velhas opiniões formadas sobre tudo. E a juventude, ela não tem medo das mudanças, e ela ainda sonha. E o movimento sindical rural, ele pode ser um lugar, ele pode ser esse espaço para a juventude sonhar, para a juventude se engajar.
Então, não podemos deixar que essas notícias falsas, elas tirem de nós o pouco das conquistas que a gente teve ao longo desses anos. Conquistas essas que vieram à base de muito suor, à base de muitas lutas, lutas nossas, lutas dos nossos antepassados. Então, a juventude deve estar nessa linha de frente. O movimento sindical rural também deve estar nessa linha de frente para derrotar esses robôs, desses representantes incompetentes, diga-se de passagem, que precisam e que tentam a todo custo destruir a imagem das pessoas para poder se sustentar no poder. E brincam de governar, e brincam de serem representantes do povo brasileiro. Então, o que a gente está vendo desde 2018 com as fake news aqui no Brasil, o que acontece em outras democracias no Brasil, como a exemplo dos Estados Unidos na eleição de 2016, ela nos faz refletir sobre como as redes sociais têm papel fundamental nas democracias de todo o mundo. E nós devemos aprender nessa construção crítica a reconhecer quem na história, quem verdadeiramente na história ela está trazendo essa verdade. Porque hoje o que a gente vê é que existem 3 verdades: a minha, a sua e a verdade real oficial. E quando a gente aprende, quando a gente se reconhece, quando o nosso ser crítico, ele vê e ele aprende a reconhecer quem tem história de luta em defesa do povo e quem tem um falso histórico de atleta, a gente passa realmente a ocupar um lugar certo na trincheira de luta, na defesa da história do nosso povo. E a juventude sonha e a juventude merece muito mais. Então, juventude rural, mulheres, homens, terceira idade, meia idade, todos os sujeitos do campo, todas as pessoas, tanto do campo como a cidade. É um recado que a gente vem dar através dessa mesa hoje, de que a gente tem que ter muito cuidado com as redes sociais. É um campo que a gente costuma dizer que é uma terra sem lei. E uma mentira dita 1000 vezes, ela torna-se verdade. Então, muito cuidado com o que vocês forem compartilhar nas redes sociais. Muito cuidado com que tipo de conteúdo você está querendo compartilhar com alguém. Se não for de uma fonte confiável, verifica, para não ter o risco de estar compartilhando uma notícia falsa, uma notícia tendenciosa, uma notícia que lá no fundo só tem um objetivo: prejudicar politicamente a nossa democracia. E é esse o nosso processo de resistir a toda e qualquer forma de impor uma inverdade para o povo brasileiro. A juventude, ela tem esse papel fundamental de sermos anunciadores dessa verdade real oficial, e não sermos mais robôs nas mãos desses ditos representantes do povo que tanto prejudicam a condução e o desenvolvimento do nosso país. Gratidão, Milena, você arrebentou aí, né? Trouxe muito bem, né? Nossa juventude muito bem conectada aí conosco e, né, com esses cuidados aí sobre as fake news nas nossas redes sociais. Agora eu vou ler mais uns comentários aqui, né? Depois a gente já vai passar também um outro videozinho rápido e depois a gente já vai também para os nossos comentários e considerações finais da nossa mesa. Eu quero destacar aqui os sindicatos e as federações presentes, muitas participações, mas eu quero deixar, né, as nossas federações do estado de Goiás, os sindicatos e federações de Mato Grosso, do estado do Tocantins, federações e sindicatos do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Distrito Federal, sindicatos e federações do Paraná, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Sindicato de São Paulo, Sindicato da Paraíba e as federações e sindicatos do meu querido estado do Espírito Santo. É muito bom ter vocês conectados conosco. E não saiam daí, gente. Nossa noite cultural ainda promete muito para nós. Veio muitos vídeos muito bons dos nossos estados, assim como estão sendo as experiências. E aí agora a gente tem também um recadinho aí do nosso companheiro vice-presidente da nossa CONTAG, Alberto Auxílio Brock, mas também que é presidente aí da
Coprofam. Então, ele deixa um recado para nós, enquanto Coprofam, muitas pessoas às vezes não conhecem, mas ele também vai deixar aqui, né, o que é, para que a gente possa ficar mais conectado. Então, com você aí, companheiro Alberto. Amigos e amigas, companheiros e companheiras, a Coprofam é a Confederação das Organizações de Agricultores Familiares do Mercosul Ampliado. Estamos presentes no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Paraguai, na Bolívia e no Peru. Uma das principais missões da Coprofam é representar, defender, lutar, negociar políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar, campesina, indígena, em toda a América do Sul, ligada a um processo de sustentabilidade, de soberania e segurança alimentar. Coprofam presente no grande Festival Virtual da Juventude do Brasil. Que bom, Alberto, trazer também, né, esse recadinho aí da Coprofam para todos nós, né, conectados aqui. E agora eu quero chamar novamente a Milena e o companheiro Marcel, né, para a gente poder ir aqui para as nossas considerações finais da nossa mesa, uma mesa muito importante. A gente vai continuar fazendo esse debate também nas nossas lives que a gente faz da nossa juventude rural, né, agora até as eleições, porque nesse ano de 2020 nós temos eleições, né, e aí tem chegando alguns comentários aqui, antes da gente passar para as considerações finais. Eu vou ler porque tem a ver, né, com o assunto que a gente está falando agora. Do nosso companheiro Jocélio Oliveira. Não haverá protagonismo no movimento sindical se não compreender o papel da juventude. São com estes exemplos e o que é possível discutir sucessão rural, a juventude sendo protagonista da sua própria história. Olívia Serafim. Precisamos de leis mais rigorosas para o uso virtual. A internet não é uma terra sem lei. As pessoas não podem simplesmente manchar a história de alguém virtualmente e numa promoção muito grande, com uma exposição que não temos como medir, né, com essa amplitude que é, e ficar por isso mesmo. Então, acho que é muito pertinente esse comentário da Olívia. Várias questões foram apresentadas e nós vamos resumir aqui duas questões. E aí já é para a gente poder também responder nesses comentários aqui. Quais os caminhos para os candidatos denunciarem fake news sobre eles durante a campanha? Então, Marcel, acho que você pode nos ajudar também. Quais que são esses caminhos? E se tem também algum projeto de lei municipal de combate às fake news que podem servir de exemplo para os nossos candidatos defenderem a democracia? Então, acho que tem duas perguntas aqui muito importantes, né, para a gente poder estar respondendo. E aí chegou outra aqui que eu vou ler também antes, né, porque chegando correndo aqui. Muito boa fala, Milena. Você é uma mulher muito corajosa e inspiradora. Parabéns. Representa muito bem nós, mulheres, nesse espaço. Alice Rayane. Então, grande comentário aqui, Milena. Milena é um exemplo de mulher guerreira. E agora, né, para os nossos comentários, já com essas perguntas, né, que vocês possam deixar também esse recado final para a nossa juventude que está nos assistindo. E para todos e todas, nós já estamos aí passando de 3.000, 4.000 comentários nas nossas redes, com muitos telespectadores, né, destacar nesse momento político que nossa participação no processo político é tão importante, né? Então, como que nós também precisamos ficar de olho nesse momento, né? 2020 está aí, sobre o processo das fake news. Então, deixando aí nas considerações finais um pouco sobre isso, esse recado para esse ano de 2020. Vou começar, então? Bom, indo direto para as perguntas, né? Como denunciar, né? Está sendo criado aí um projeto de lei, né? Eu tenho dúvida se isso vai afetar já a atual eleição, né? Acho que temos que ouvir advogados sobre isso, né?
pelo qual você vai poder fazer denúncia e encaminhar denúncia. Mas hoje já existem mecanismos, né, judiciais, nas próprias plataformas de redes sociais, pelos quais você pode fazer essas denúncias se você se sentir prejudicado, né? Com relação a ações no nível municipal, eu acho que me ocorre assim que uma medida muito importante seria reforçar a questão da educação, né? Da educação, da formação do leitor. Eu acho que a fala da Milena foi muito feliz, né? Porque está sendo discutido um monte de coisa hoje, né? A questão do projeto de lei para criminalizar fake news, a questão de você investir mais em jornalismo, né? As agências de checagem da informação, né? A questão de você ter mais tecnologia, né? Que as próprias empresas de redes sociais consigam identificar fake news, né? Através de robôs e fazer desaparecer. Mas eu acho que nada disso substitui a questão da formação das pessoas, sabe? Da pessoa que vai ler aquilo, que recebe aquilo no WhatsApp, no Facebook, porque as fake news, né, elas são cada vez mais sutis. É claro que existem aquelas mentiras grosseiras que você logo vai perceber, isso aqui não pode ser verdade. Mas existem jogo de palavras, ideias, que são mentiras e que são base de muitas fake news. Por exemplo, quando eu falo se eu falar para vocês assim, por exemplo, que a maioria dos presos no Brasil é pobre, certo? Portanto, os pobres são a causa da criminalidade no Brasil. Parece um jogo de causa e efeito real, né? Faz sentido, mas claro que não é verdade, claro que isso é fake, né? A criminalidade tem fatores sociais, tem toda uma complexidade histórica, né? Que explica por que ela existe, né? Então não é simplesmente relacionar diretamente a pobreza com a criminalidade. Ou eu dizer assim, que uma pessoa que não tem doutorado, mestrado, faculdade, ou uma pessoa que é torneira mecânica, por exemplo, não pode falar sobre educação. Não sabe. Quem disse que educação você aprende só no banco da faculdade? Né? Claro que não. Então, essa relação de causa e efeito, ou você atacar a pessoa e não a ideia que ela apresenta, isso é base de muita fake news. E só uma pessoa muito bem formada, né, que é politizada, que lê, que estuda, né, que participa de debates públicos, é que vai poder identificar isso e ter uma participação política, inclusive na hora do voto, livre. Né? Eu vou votar segundo a minha consciência e não influenciado por mentiras. Acho que é isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço demais o convite. Parabéns pelo evento, Mônica. Obrigado, Milena. Foi bom discutir com você hoje. Gratidão, Marcel, muito bom, né? Foi maravilhoso também sua participação conosco, sempre muito bom, né? A participação da Repórter Brasil conosco. Tivemos aí os nossos seminários regionais no ano passado e essa parceria, né, tem sido muito boa, muito forte. A gente discutiu fake news em todas as nossas regiões do Brasil e agora a gente retorna para o nosso festival e vamos continuar essa discussão, com certeza. A nossa juventude rural precisa cada vez mais fazer, né, esse debate, essa discussão. E agora, Milena, gostaria de passar para você também fazer suas considerações e trazer também esse olhar, né, nesse processo que nós estamos vivenciando, essas consequências e essas alertas para a nossa juventude rural. Uhum. Então, Mônica, as notícias falsas que resultaram no processo eleitoral de 2018, ela está afetando e ela custará muito caro para os trabalhadores do nosso país. Quem perdeu de verdade fomos nós. Perdemos, por exemplo, um conjunto de políticas de valorização da agricultura familiar e reconhecimento da importância da agricultura familiar para o nosso país. Perdemos políticas educacionais, perdemos políticas necessárias para o desenvolvimento do nosso país. Então, as eleições de 2020, elas vêm nesse mesmo ritmo das eleições de 2018, num processo que as fake news também tendem a crescer, também tendem a ganhar vida. Mas agora, mais do que nunca, a gente precisa minar nas fake news e acabar com elas. Porque se continuar do jeito que está, o caminho para 2022, para mudar verdadeiramente o cenário federal do nosso país, ele vai estar comprometido. E fazer mais uma vez esse alerta de vocês, juventude rural, de todo mundo, todos e todas que estão acompanhando a nossa live, de sempre quando você receber uma informação que a matéria, que a enchete dela, ela já traz
algo muito sensacionalista, algo que numa realidade normal você acha que era incapaz de acontecer, procure checar a veracidade dessa notícia, não compartilhe sem antes saber a procedência dessa informação. E aí, Mônica, eu vou quebrar até o protocolo, vou mandar 2 abraços. 2 abraços que vão se dividir em muitos. Primeiro abraço para todo o conjunto do Movimento Sindical Rural do Estado do Ceará, que está em peso acompanhando a nossa live, a toda a juventude rural, as mulheres, a terceira idade, a toda a direção executiva da FETRAES, o nosso presidente Raimundo Martins, a todos e todas que estão conectados. E o segundo abraço é para a juventude rural da região Nordeste, em especial também aos meus companheiros e minhas companheiras da Comissão Nacional, a quem carinhosamente nós chamamos de bancada nordestina, porque são 9 pessoas. Então, um abraço para cada um e cada uma, e as minhas orações de que esse momento triste e tenso na história do nosso país e do nosso mundo, ele passe o mais rápido possível e a gente volte a se reunir, volte a militar juntos e juntas, porque a luta é essa, é virtual, é presencial, e a gente sabe que nós estamos no lado certo dessa história, e a gente precisa mais do que nunca se engajar, e engajar a juventude rural para ela estar conosco nesse momento. Gratidão, Milena, muito bom nessa animação. A gente ontem à noite ainda emanava muitas energias positivas, né, para esse momento. A nossa Comissão Nacional de Jovens, muito grata por toda a juventude. E aí eu quero agradecer mais uma vez, né, o companheiro Marcel, que contribuiu muito conosco nessa mesa. Foi uma mesa mais rápida, mas foi uma mesa de muitos esclarecimentos, né, da gente poder ficar ligado mesmo na questão de fake news. E a Milena também, gratidão, Milena, você fez uma ótima explanação para nós, né, com esse olhar, enquanto uma juventude muito aguerrida, uma jovem muito aguerrida que é. Então, muito obrigada a vocês, continuem conectados conosco, porque tem muita coisa boa, nós já estamos aí chegando na nossa noite cultural. Um beijo, fiquem com Deus